Olá, boa noite. Vamos começar mais uma aula ao vivo sobre psicanálise. Esse mês de julho inteiro fizemos aulas ao vivo aqui pelo Instagram do Instituto Esfera Mental, pelo meu Instagram também, sobre psicanálise, sobre como atender, como ser um psicanalista. Temos falado sobre isso todas as semanas, aqui todas as sextas-feiras, às 19 horas. E hoje é a nossa última aula sobre psicanálise. Nós falamos sobre os sonhos, falamos sobre interpretação, sobre transferência. Deixa eu... Desculpa, deixa eu arrumar aqui. Falamos sobre interpretação, transferência, falamos de temas que são importantes, que são bem práticos, né, para a prática clínica, para o atendimento clínico, coisas que são práticas de quem atende pela abordagem psicanalítica. E hoje eu quero falar de algo que eu julgo ser bem importante ainda, que é sobre o manejo do início do tratamento. Eu acho que muita gente tem dúvida. Acho que agora ficou, ainda tá meio torto, né, gente? Que muita gente ainda tem dúvida. Eu acho que talvez seja um dos maiores desafios sobre o início do tratamento, como que começa a atender, no início do atendimento, as primeiras sessões, como que a gente organiza essas primeiras sessões, né, ao receber o paciente. Não sei vocês aí como que vocês fazem, né? Cada psicólogo, cada psicanalista tem uma maneira de atender, uma maneira de fazer os seus atendimentos, e isso tem, por um lado, a questão de ser muito individual, muito de cada um, vai de analista para analista, de psicólogo para psicólogo, como se atende em psicanálise no começo, como se faz, a forma de cada um agir. Isso é muito pessoal, você tem que fazer do seu jeito, né? Conforme você vai praticando, conforme você vai atendendo, você vai pegando, descobrindo a sua forma de fazer, a forma que você se sente mais confortável, que você faz melhor. Mas, mesmo assim, tem algumas recomendações importantes, né? Que tanto Freud trouxe. Tem até o texto de 1913 que ele fala sobre o início do tratamento. Ele fala bastante coisa muito interessante nesses 3 textos, né? Ele tem 3 textos, são as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, né? Tem lá as recomendações deixa eu pegar aqui o meu livro, tem lá as recomendações de 1912, sim, recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. Aí depois, em 1913, ele traz as novas recomendações que vai falar sobre a transferência. Depois tem outras recomendações que é sobre o início do tratamento. E por fim, o texto Lembrar, Repetir e Elaborar. Então, são esses 4 textos, são recomendações muito práticas sobre o atendimento, que ele fala no que consiste o atendimento psicanalítico. Eu acho que esses 4 textos são textos que valem a pena a gente pegar para estudar, cada um dos 4, para entender como atende, como se atende em psicanálise. Vale bastante a pena estudar esses 4 textos. Mas uma coisa que ele fala nesses textos, que eu acho assim de fundamental importância, que ele fala assim: as coisas que eu falo aqui não são regras. E eu fico pensando, né? Ele é o descobridor da psicanálise, o inventor da psicanálise. Ninguém podia dar regras à psicanálise a não ser ele. Mas ele mesmo não se coloca nesse lugar. O que Freud fala? Não são regras, são recomendações. Se algum psicanalista entende que deve fazer diferente, eu acho que vai ter alguns problemas. Eu faço assim. E acho que é melhor assim. Em algumas outras recomendações ele fala: quem faz diferente talvez não esteja exercendo psicanálise, porque psicanálise é assim. Mas com muita humildade, muito tato. Ele sempre fala, até mesmo quando trata de conceitos teóricos, conceitos fundamentais.
ele fala algo sobre a psicanálise que eu acho assim maravilhoso ele falar isso, que ele não tem o desejo de que os conceitos, aquilo que ele postula em psicanálise, se torne dogmas, se torne ele até fala, eu acho que no texto, bom, não vou me lembrar em qual dos textos, acho que no Além do Princípio do Prazer, uns textos dessa época, né, dessa época, ele fala algo interessante que ele fala, inclusive em uma das nossas aulas aqui para trás, as aulas estão todas gravadas, você vai ver que eu cito isso, que ele fala que a gente não pode tomar a psicanálise como o crente toma a Bíblia. Acreditar como verdade absoluta. O crente só é crente se ele acredita que a Bíblia é uma verdade absoluta, incontestável e que não tem discussão sobre ela. É a verdade e acabou. Para ser crente tem que acreditar na Bíblia sim. Agora, para ser psicanalista, um estudante da mente humana, não tem que acreditar na psicanálise dessa forma. Não deve acreditar dessa forma. Porque o que fez a psicanálise subsistir até hoje e ter o desenvolvimento e fazer as descobertas que fez até aqui foi justamente a dúvida, a descrença, o questionamento, é isso mesmo, vamos ver o que aparece. E à medida que a clínica acontece, à medida que se atende, vai se descobrindo. Então nós não estamos falando de regras, de coisas que não podem ser mudadas. Mas antes de, eu acho que é importante isso aqui também, né? Nós somos uma geração que somos às vezes tão superficiais no conhecimento, no estudo, que sem estudo, sem conhecimento, sem profundidade, simplesmente mudamos os fundamentos. Então, quando eu falo aqui que a psicanálise não traz verdades absolutas, que as recomendações não são regras que não podem ser mudadas, tem que ser daquele jeito inflexível e acabou, eu não estou falando que cada um faz do jeito que quer. Não é essa a proposta. É possível flexibilizar, é possível mudar a forma de fazer e juntos vamos desenvolvendo a psicanálise. Mas, perdão, mas para fazermos mudanças, questionarmos as coisas se elas deveriam ser como são, nós precisamos primeiro conhecê-la profundamente. A gente conhece profundamente e a partir desse conhecimento profundo, da prática profunda, à medida que eu conheço e pratico, com certeza que eu estou praticando do jeito certo, não praticando do jeito que eu interpretei, eu vou fazendo questionamentos e propondo mudanças. Entende? É nesse sentido que esses 4 textos, Freud fala nos 4. Não são regras imutáveis. Pode ser mudado, pode ser feito de outro jeito. Né? E eu estou citando isso porque justamente no começo do texto, sobre o início do tratamento, ele propõe isso. Então, é importante a gente observar isso, que a psicanálise não é rígida, não é fria, não é imutável. Todavia, eu não mudo aquilo que eu não conheço. Então, daí a importância de juntar análise pessoal, estudo e supervisão. Eu vou para a minha prática clínica sendo analisado, eu vou para a minha prática clínica estudando bastante, vou para a minha prática clínica com supervisão, que é entendi a teoria assim e estou aplicando dessa forma. E eu vou ter um supervisor para falar, é isso mesmo que a teoria quer dizer, que você faça assim. A partir daí eu posso fazer questionamentos para a prática da psicanálise. Não o contrário. Eu li, e é o que muitos de nós aspirantes a psicanalistas acabamos fazendo. Eu li algo que escreveram sobre psicanálise, pratico a partir daquilo que entendi
e acho que eu já tenho know-how para efetuar mudanças na psicanálise a partir desse meu conhecimento prévio. Não, gente. Não, não, não. E não. Eu conheço, vou aprendendo, vou praticando e vou levando para a supervisão. E é na supervisão eu vou descobrindo se eu entendi certo, se eu estou praticando certo. Estou fazendo isso, ao longo da minha prática, eu vou descobrindo aonde eu posso ser flexível. Isso em todos os pormenores do atendimento. Né? Eu acho que aqui, pensando nessa aula de hoje sobre início do atendimento, eu acho que a gente pode pensar tudo que diz respeito ao início do tratamento, né? O contrato que a gente faz com o analista, com o analisando, o que a gente acerta sobre horário, pagamento, frequência de sessões, tudo isso, cada psicanalista faz de uma forma, mas eu acho que é importante esse fazer de uma forma. Eu não faço assim porque eu tenho vergonha de cobrar, eu não faço assim porque simplesmente porque a melhor forma de um psicólogo administrar seu consultório é essa. Eu tenho que pensar no meu ganho, eu tenho que pensar na minha administração. Isso é fundamental, porque se não for assim, não tem consultório, não tem psicanalista e não tem psicanálise. Se a gente não ganhar dinheiro, não é? Mas também pensando teoricamente, pensando no que o que pode ser analisado. Vou dar um exemplo aqui, já que estamos falando de uma aula prática. Eu, no início, eu sempre confirmava o horário dos pacientes. Mesmo na época em que eu atendi por convênio, em que lá na clínica a gente atendia, eu cheguei a atender a 60 pacientes por semana. Uma média de 58, 60 pacientes em uma semana. Tinha um dia, eu acho que era na quinta-feira, não me lembro ao certo, mas tinha um dia na semana, eu atendia 12 pacientes por dia, e tinha um dia que eu atendia 18 pacientes num dia. E mesmo assim, eu confirmava a presença de cada paciente um dia antes. Por quê? Porque isso é importante e é viável para um psicólogo fazer. Porque eu acho assim, né? Hoje em dia, a correria do dia a dia, tal, as pessoas esquecem do compromisso que tem. Nem todo mundo tem agenda, nem todo mundo trabalha com agenda. E tem a questão de que eu diminui drasticamente a quantidade de faltas. Meus pacientes ali na clínica, tinha muitos profissionais, uns 40 profissionais, era uma clínica grande. Os meus pacientes eram os que menos faltavam, porque eu fazia isso. E quando eu vim por particular, eu continuei fazendo isso. Porém, gente, eu acho que comecei a pensar no por que psicanalistas não fazem isso. Então você vê, é do jeito de cada um, é do perfil de cada um, mas temos porquês. Por que psicanalista normalmente não? Porque na psicanálise, diferente de outras abordagens, as outras abordagens da psicologia, a maioria delas, não são interpretativas. A psicanálise é uma abordagem interpretativa. A gente interpreta o que se fala, a gente interpreta o que se faz. Porque a gente parte do pressuposto que o meu paciente está me dizendo algo além do que ele está dizendo. Tem um significado, ele está me contando algo além do que ele está me dizendo. Então, quando, por exemplo, eu confirmo com o meu paciente, eu estou lhe tirando a chance de me contar algo quando ele lida com o lembrar por si só da sessão que ele tem comigo amanhã. Entende? Então,
Porque o fato do meu paciente vir, chegar sempre 15 minutos adiantado, chegar toda a sessão 20 minutos atrasado, faltar da sessão, isso é extremamente interpretável. Fala muito sobre ele. Vai me contar muitas coisas sobre ele. Vai me contar muitas coisas sobre a nossa relação transferencial. Então eu começo a ter mais ganhos. Se eu penso só na questão da minha organização, confirmar os pacientes um dia antes, eu perco a chance de poder analisar a transferência sobre esse aspecto. Então, quem chegou agora, eu estava explicando como eu trabalhei por um tempo, eu estava explicando sobre, na psicanálise, a gente ter a possibilidade de ser flexível, ter a possibilidade de a gente não segue regras rígidas, cada um pode fazer do seu jeito sim, mas é importante a gente pensar que o fazer do seu jeito precisa ter uma motivação, precisa ter uma base, precisa ter um motivo, um fundamento. Então, e aí o exemplo que eu dei foi a questão de confirmar pacientes um dia antes. Quando eu confirmava pacientes um dia antes, era pelo fato de que eu não queria que os meus pacientes faltassem, eu não queria perder tempo e também não queria perder dinheiro. Mas, por outro lado, não confirmar pacientes, que é o que eu faço agora, não confirmar um dia antes, eu combinei com ele no primeiro dia do nosso atendimento. Quais serão os dias e horários? Acabou. Agora é interpretável o que o paciente faz com isso, entendeu? Ele lembra, ele colocou na agenda, ele escreveu em algum lugar, ele simplesmente esqueceu, ele esquece e não avisa, ele falta e não avisa, ele manda mensagem 10 minutos antes do tempo da sessão dele acabar, falando, nossa, nem lembrava da sessão de hoje. E eu passei a ter experiências muito importantes, oportunidades de interpretar pro paciente sobre a nossa relação transferencial a partir desse momento que eu parei de confirmar, parei de mandar mensagem antes. Então, existe um motivo para eu não mandar. Existe fundamento para eu não mandar mensagem um dia antes, né? Agora, se você pensa que deve fazer, faça, mas faça com fundamento. Tem um motivo para fazer isso. Seja ele qual for. É um cuidado que eu tenho com os meus pacientes. Eu fazia e não me arrependo de ter feito o tempo que eu fiz. Era um cuidado que eu tinha com alguns pacientes. Precisavam ter esse cuidado. E eles perceberam esse cuidado. Mas para mim, ganhou mais sentido agora poder interpretar a transferência a partir desse tipo de reação. O pagamento é a mesma coisa. Quando se combina com o paciente, você me paga por sessão, mas quando você faltar, você vai pagar do mesmo jeito. A não ser que seja avisado antes, e quando avisado com antecedência, a gente vai agendar uma reposição. Isso é combinado na primeira sessão, onde a gente estabelece o contrato. Por que a importância de estabelecer um contrato no início do atendimento? Por causa do seguinte, quando a gente estabelece o contrato é o quê? É a forma da gente fazer um acordo. Não é o contrato escrito. A gente faz um acordo com o paciente. Este acordo que a gente faz com o nosso analisando é para a gente deixar bem claro entre nós qual é o nosso, que a gente chama de enquadre. O que é o enquadre? Eu coloco o paciente dentro de um quadro. Dentro desses limites que eu coloquei para ele, eu posso analisar tudo o que acontece aqui dentro. Por exemplo, no atendimento infantil. Qual que é o enquadre com o paciente infantil?
Aqui está a sua caixa lúdica. Você faz com ela o que você quiser. Você brinca com as coisas que estão dentro dessa caixa da maneira que você quiser. E aí eu vou estabelecer com ela. Nosso contrato é o quê? Estabelecer um enquadro. Ó, aqui comigo você fala sobre o que você quiser. Dentro dessa sala, dentro desse tapete, você pode brincar do jeito que você quiser. Só existe 2 coisas que eu não deixo você fazer comigo. Fazer aqui. Me machucar ou se machucar. Isso eu não vou deixar. O resto eu deixo você fazer tudo. Assim que os psicanalistas mais tradicionais fazem. Mas aí dentro da possibilidade de sala que você tem, às vezes você atende numa clínica que não é sua, não tem tantas possibilidades, você pode falar, ó, dentro desse espaço aqui, daqui para fora não, mas dentro desse espaço você faz o que você quiser. Daqui para fora não pode. E me fala o que você quiser, você se expressa. Aí eu dou a caixa lúdica individual para o paciente e proponho para ele que aquela caixa é dele, ninguém vai mexer. Sempre que antes de ir embora ele vai guardá-la e ninguém vai olhar o que tem dentro, ninguém vai mexer, é só dele e eu só abro na sua presença. É o nosso combinado. É sempre você que abre, você que fecha, ninguém vai mexer nunca. Fiz um enquadre com ele. Enquadrei o paciente através do estabelecimento do contrato. Quando eu faço isso, eu tenho a possibilidade de entender que, uma vez que o enquadre está feito, está estabelecido o setting. Está estabelecido o lugar onde as fantasias do paciente vão ser expressas. Então eu sei que tudo que acontecer naquela caixa, com o enquadre bem feito, é interpretável. Não existe acaso dentro da caixa lúdica se o enquadre foi bem feito. Porque se o enquadre foi bem feito, foi bem falado, foi bem tratado, tá resolvido, tá claro para a criança, então eu sei que tudo que acontecer ali eu posso interpretar, porque tudo é expressão de fantasia. E por que é tudo expressão de fantasia? Porque a gente estabeleceu que assim seria. Se ele sente essa segurança, porque o enquadre dá segurança. Ele sente a segurança que ele tem um limite para se expressar, ele sabe que ali dentro daquele limite, ele vai expressar coisas que fora daquele limite ele não vai expressar. Então o inconsciente dele vai necessariamente aparecer e aparecer muito. Por isso eu sei que eu posso interpretar tudo o que acontece dentro daquele limite. Essa é a importância do enquadre. Porque se a gente não faz o enquadre, fica tudo muito solto. A gente não sabe o que pode interpretar ou não. Então, como que eu vou interpretar a data que um paciente meu me paga se a gente não combinou data de pagamento? Não ficou certo, não ficou claro se ele vai me pagar todo dia 20, 25 ou 30. Então, cada mês ele me paga. Um dia ele me pagou dia 20, eu entendi que era dia 20. Aí, mês que vem ele me paga dia 25. Mês que vem ele me paga dia 28. No outro, ele me paga dia 1º do outro mês já, depois que o mês já virou. Dá para interpretar isso? Se a gente conversou lá na primeira que o data de pagamento seria 20, dá para interpretar. Mas se não ficou estabelecido que seria todo dia 20, foi uma coisa que eu entendi, porque na primeira ele pagou dia 20, eu entendi, e não ficou estabelecido, não dá pra gente interpretar. Pode ser acaso, pode ser coincidência. Entende? Daí a importância de... Ficou bem estabelecido, por exemplo, hoje que nós atendemos online. O enquadre precisa ser muito bem reforçado no contrato feito na nossa primeira sessão. E como que esse contrato é estabelecido? Olha, nosso atendimento é online, mas eu quero que seja
como se fosse presencial, não pode entrar ninguém, tem que ser num lugar fechado, sempre no mesmo lugar. Se você decidir fazer no seu quarto, eu vou pedir para você deixar a porta trancada, vestido sempre com a roupa que você viria para o consultório, bem trajado, porque daqui da minha parte, o que eu prometo para você é que eu vou te atender com fone de ouvido, com a roupa que eu te atenderia se fosse presencial, do mesmo jeito que eu te atenderia se fosse presencial, te dando garantia de sigilo. Nananana. Coloco a minha parte e coloco a dele em seguida. E da sua parte eu espero que você faça o mesmo, um lugar sigiloso, para que você fique à vontade. Ah, não, mas eu não tenho segredo com a minha esposa. Tudo bem, mas o nosso atendimento não é, eu não atendo casal, é individual. Eu quero que seja só você, que não sejamos interrompidos, que você me dê a garantia de que não seremos interrompidos. Nananã, e fale, sabe? Deixa tudo muito claro. Muito claro, muito bem enquadrado esse paciente. Se está dentro de um enquadre bem estabelecido, tudo o que acontecer no atendimento pode ser interpretado. Se fica claro qual é o seu papel na vida dele, quando ele te chama fora dos horários do atendimento, você pode interpretar. Se você deixou claro no contrato qual é o seu papel como terapeuta, como psicanalista, você pode interpretar todas as outras formas que ele te tratar. Ele te manda uma foto da viagem, ele tá de férias, o paciente sai de férias, e ele te manda a foto do lugar onde ele tá. No próximo encontro de vocês, você pode falar, olha, achei interessante que você me mandou uma foto durante as férias. E você pode interpretar. Foi uma forma de se ligar a você, de não se desligar. Foi uma forma de levar você junto na viagem. Que apego é esse que ele tá a você? E uma série de coisas que você pode ir interpretando a partir desse ato. Mas porque você deixou um contrato bem estabelecido. Por isso que a gente não atende gente conhecida. É um crime fazer isso? Lembrando, se você é psicólogo, no nosso, como chama? Código de ética. Nós não podemos, mas pensando na psicanálise, Freud fala que a gente deveria evitar. Até nesse texto do início do tratamento ele fala, se você atender a esposa do seu amigo, saiba que você vai sacrificar a amizade de vocês. Por que não dá para atender? Seria bom evitarmos atender. Porque é mais difícil ficar estabelecido qual que é o nosso papel. Qual que é o meu papel na vida desse analisando? Isso tem que estar claro. Se é uma pessoa que vai me encontrar em um evento social, porque frequentamos um mesmo lugar, quem atende em cidade pequena, isso é comum, uma festa da cidade. Provavelmente vocês vão se cruzar na praça da cidade, na feira, porque a cidade é pequenininha. Que isso fique estabelecido no contrato. Certo? Para que tudo aquilo que sai do enquadre, você possa analisar. Tudo que sai dos limites, a frequência. São 3 vezes por semana que eu te atendo, são 3 vezes por semana que eu te atendo. Me procurar uma 4ª vez na semana, a gente analisa o que significa isso, o que esse paciente quer. O que ele está me sinalizando, que não estão sendo suficientes, está me chamando toda semana. Eu já fiz isso. Toda semana o paciente me chamava para uma sessão extra, porque não estava bem. Eu propus, vamos aumentar a frequência, então. Vamos estabelecer isso de uma vez por todas. E aí a gente estabelece. Entende? Então, a importância do enquadre, do contrato bem feitinho no início, está aí.
certo? Maria perguntou qual a sua opinião sobre atendimentos quinzenais. Veja, é um crime atender quinzenalmente? Não. Outras abordagens têm seus motivos para atender quinzenalmente. Agora, em psicanálise, um trabalho analítico dificilmente é bem feito. É complicado falar isso, mas assim, quando é uma vez por semana, a gente fala de uma psicoterapia psicanalítica, e a gente faz uma vez por semana somente no caso do paciente não poder mais do que isso. Mas o mínimo de frequência de um paciente para nós é uma vez por semana. Quinzenal é impensável. Sabe por quê? Freud atendia 6 vezes por semana cada paciente. Então ele atendia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não atendia domingo nem feriados. E ele falava que ele precisava lidar com a resistência da segunda-feira. O paciente estava mais resistente na segunda porque não viu Freud no domingo. Então ele está dizendo que o ideal para uma análise seria atender todos os dias, mas dentro das nossas possibilidades. E hoje em dia, claro, né, que a própria sociedade hoje exige 4 vezes por semana. Então, não é todo dia mais, mas a gente pensa sempre que quanto mais espaço entre um atendimento e outro, maior é a resistência. A gente não consegue trabalhar. Então, assim, eu vejo pacientes meus com boa capacidade de análise, mas que eu atendo uma vez por semana, muita coisa se perde entre um atendimento e outro. Lembrando, nós estamos falando porque psicanálise se fala de uma psicoterapia interpretativa. Então, muito do que eu interpretei hoje na sessão de hoje, semana que vem, já se perdeu. Que dirá quinzenal. Eu nunca atendi quinzenal e eu não imagino como seria. Não existe trabalho contínuo. O trabalho quinzenal, ele não é contínuo. E o trabalho de psicoterapia psicanalítica é um trabalho contínuo. O trabalho quinzenal seria, em outras abordagens, para dar um suporte. Mas eu acredito que nem em outras abordagens se leva por muito tempo um trabalho quinzenal. O atendimento quinzenal é desaconselhável dentro da psicanálise, porque se for quinzenal não é psicanálise. Uma vez por semana já era difícil de muitos analistas engolirem. Hoje se fala mais sobre isso. Agora, atender a cada 15 dias, gente, é muito tempo. Quanta coisa acontece na vida em 15 dias. Então, não existe transferência, tá? Eu acho que se formos pensar assim, qual que é o problema do atendimento quinzenal? É esse, não é estabelecida transferência. Por que a gente aumenta a frequência? Para a gente poder ter uma boa transferência com o paciente. Ele poder jogar em mim os afetos, os desejos que eram lançados no pai. Ele precisa começar a sentir isso por mim. Por isso que a gente aumenta a frequência para estreitar a relação. Se a gente for explicar em miúdos por que da frequência em psicanálise, é por causa disso. Lembra que a gente falou que a gente trabalha com a interpretação da transferência? Esse é o cerne do tratamento psicanalítico. Então é isso, gente. Para trabalhar psicanaliticamente, eu preciso interpretar a transferência. Gente, o atendimento quinzenal, que transferência é estabelecida? Em algum aspecto existe algum aspecto de transferência? Sim, mas muito superficial. E nem vai ser interpretável. Como que você vai poder chegar para um paciente que você vê a cada 15 dias e falar assim, olha, eu percebo que você faz comigo como você fazia com seu pai? Não dá para falar isso. Não dá. Então, vai ser um tratamento muito superficial. Muito superficial. Em psicanálise sem condições. Agora veja. Uma vez estabelecido o contrato,
de análise, para que eu chegue ao estabelecimento de um contrato de análise, eu preciso ter passado o que muitos analistas fazem, são as entrevistas prévias. Para que servem as entrevistas prévias? Antes de entrar em análise em si, eu vou conhecer esse paciente. Então, nesse momento, eu faço uma entrevista que é aquela entrevista aberta que a gente aprendeu na faculdade. Não é semi-aberta, não é entrevista fechada, muito menos entrevista fechada, é entrevista aberta. Que é aquele bater um papo com o paciente para entender algumas coisas. Quais coisas? Entender por que ele nos procurou, por que ele nos procurou naquele momento e não em outro. É sempre uma pergunta que se faz, né? Eu acho que eu sempre começo assim com o paciente. Oi, obrigado por ter me procurado. Bom dia, fulano. Eu sou o Bruno, psicólogo, psicanalista. Queria te ouvir um pouquinho pra gente poder começar a nossa conversa. Eu queria te ouvir, queria te deixar à vontade para você falar do que você quiser, da maneira que você quiser. E aí o paciente começa a falar. Muitas das vezes é bem comum te perguntar, nossa, nem sei por onde eu começo. Não sei o que falar. Aí eu falo assim, se ele já não começa a falar, eu falo assim, olha, eu acho que você pode começar me contando por que você me procurou. O que aconteceu que você decidiu que você precisava de um psicólogo, que você decidiu que precisava de um psicanalista? Aí ele começa a contar, né? Ah, porque há um mês atrás eu tive uma crise de ansiedade no meu trabalho, comecei a chorar. E o que aconteceu, né? Não é essa pergunta que a gente aprendeu a fazer? O que desencadeou? O que estava acontecendo no momento? E aí a outra pergunta que a gente faz, que você aprendeu, lá em psicopatologia você aprendeu a fazer essa pergunta, lá em entrevista psicológica você aprendeu a fazer essa pergunta. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Lembra disso? Então são perguntas básicas que a gente faz para entender o sintoma, por que ele te procurou. E uma pergunta assim, isso aconteceu há 30 dias atrás, por que você me procurou agora? O que aconteceu para você me procurar agora? Não me procurou antes? Ou por que não me procurou lá na época que aconteceu a primeira vez? O que tem de diferente agora? O que aconteceu ontem que você me chamou? Né? São perguntas básicas que a gente faz no primeiro atendimento. Né? E aí você vai entendendo, vai descobrir com quem que essa pessoa mora. Se ela não te contar isso espontaneamente, você pode perguntar com quem que essa pessoa mora. Ah, moro eu, minha mãe e meu irmão. Vamos descobrir se é um irmão mais velho, se é um irmão mais novo. Vamos descobrir se ele se dá bem com essa mãe, como que é o relacionamento com esse irmão. Não fazendo essas perguntas diretamente, né? Mas deixando aparecer. E se não aparecer espontaneamente, você vai tateando para chegar nisso, né? Com quem que essa pessoa mora, como está o relacionamento, trabalha, não trabalha, como está a vida financeira, como está o trabalho, como que está a saúde, tem algum problema físico, faz uso de algum medicamento. Eu acho que essa é uma das únicas ou a única coisa que a gente anota em psicanálise, né? Nome de remédio, né? Que isso aí a gente não decora. Então, anota o nome lá, né? Um remédio que faz uso. Terminou o atendimento, é uma coisa que eu sempre faço, né? Pesquisar esse remédio, se ele traz algum efeito colateral, tem algum efeito psíquico, né? São coisas que a gente questiona, que a gente procura saber, que a gente procura entender, né, do paciente. Então, como estão os relacionamentos afetivos, como que está a vida acadêmica, o trabalho, a vida profissional, né? Organicamente, como que esse paciente está, tem algum problema de saúde, se trata de alguma coisa. Normalmente, as áreas que tem problema, ele vai trazer, né? Ou se ele não trouxer espontaneamente, a gente pergunta. Essa entrevista pode ser em uma única sessão, ou pode ser em algumas sessões, 2, 3 sessões,
para entender quem é esse paciente. Freud, como atendia todos os dias, ele faz algumas semanas para entender. E aí ele fala algo interessante, que eu acho que a gente deixou isso se perder demais. Ele fala assim, faça essas entrevistas prévias para entender se psicanálise é o tratamento mais adequado para esse paciente. Entendeu? Por quê? Porque a depender das áreas e do nível de gravidade do problema desse paciente, eu sei se uma psicanálise é útil. Eu vou percebendo a qualidade da fala desse meu paciente. Eu vou percebendo se colocar ele no divã para associar livremente funciona. Nem todos os sujeitos são analisáveis. Nem todos os quadros podem ir para o divã. Um paciente muito psicótico, por exemplo, entender se esse paciente tem condições, né, de vir 3, 4 vezes por semana, 2 ou 1. Oi, voltei, gente. Deu uma travada o vídeo, né? Mas eu acho que agora voltou. Mas então, eu vou analisar, né, nessas primeiras entrevistas se esse paciente tem condições de vir mais de uma vez por semana, se não tem, se ele realmente tem condições de pagar pelas sessões, quem que vai pagar, é o marido, é o pai, é um irmão que está pagando para ele, é ele mesmo que está arcando com as despesas do seu tratamento, a importância de entender isso, de cobrar isso, ele tem condições mesmo de levar um tratamento a longo prazo, de entender, ele tem uma urgência, né? Então, de repente, é um paciente que ele tem fobia de avião e ele vai fazer uma viagem de avião daqui 3 meses. A psicanálise talvez não tenha condição de ajudá-lo. Assim, casos extremos, assim, que a psicanálise não tem condição de ajudar, e eu posso encaminhar para outra pessoa. Agora, existe uma coisa que a gente tem ferramenta para trabalhar, porque a gente pode oferecer, após as entrevistas, após entender a necessidade, eu posso oferecer ou uma psicanálise ou a psicoterapia psicanalítica, que é onde a gente não tem tanta necessidade do divã, onde a gente pode ser um pouco mais diretivo e ter o desejo, né, que Bion fala que em análise a gente não deve ter, mas em psicoterapia psicanalítica a gente tem espaço para ter, que é ter o desejo do analista implicado ali, o desejo de cura, o desejo de melhora, buscar intervir nos sintomas, como a psicoterapia psicanalítica. Então, daí é importante a gente entender, nós que somos psicólogos e trabalhamos com a abordagem psicanalítica, a diferença de fazer uma psicanálise e fazer uma psicoterapia psicanalítica. Por que temos que entender a diferença? Para saber que tipo de encaminhamento a gente faz. Terminamos as entrevistas, vamos fazer agora um novo contrato. Um contrato de análise ou vamos começar a psicoterapia psicanalítica de fato, que é com o foco em diminuir os sintomas. Então, o início do tratamento, eu acho que é o espaço. Então, nessa aula de hoje, para falarmos sobre contrato, sobre enquadre, sobre esses pormenores e sobre as entrevistas prévias. Feitas as entrevistas prévias, entendendo o diagnóstico, entendendo o que esse paciente precisa, eu vou, então, para uma psicanálise ou para uma psicoterapia psicanalítica. E aí começa o tratamento de fato. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa última aula sobre psicanálise aqui ao vivo no Instagram, porque nós vamos começar toda segunda-feira o nosso grupo de estudos de Sigmund Freud. Nós vamos estudar desde a história da psicanálise, vamos começar lá com as histéricas e vamos até o texto de 1938, que foi um ano antes da sua morte,
falando sobre metapsicologia, falando sobre tudo o beabá da psicanálise. Nós vamos falar o beabá da psicanálise, conceito por conceito, conforme Freud propôs. Nosso grupo será de agosto a novembro, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Caso esse horário não seja possível para você, os encontros ficarão gravados para você ter 30 dias aí para assistir cada encontro. Então, é um grupo que vale muito a pena. Nós estamos terminando segunda-feira agora, nosso último encontro do grupo de psicodinâmica da família. E na outra segunda nós vamos começar já o grupo de estudos de Sigmund Freud, de psicanálise. Vai ser uma delícia, vai ser muito bom. Vamos estudar tudo sobre psicanálise. Todo o grupo lê o texto e vem com as dúvidas, com as questões, para compartilharmos juntos a cada encontro. Então é um grupo muito rico. O grupo que fez psicodinâmica da família comigo, ele tá inteiro já no grupo de Freud, de tanto que eles gostaram desse grupo. Então o grupo agora de Freud é o grupo que eu tive até agora, mais pessoas novas que estão acompanhando a nossa live aqui. Então não deixe de me chamar, aqui no direct para mais informações do nosso grupo de estudos, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Obrigado por quem acompanhou todas as aulas até aqui. Essa está sendo a última. Obrigado por quem esteve comigo todas essas aulas ou por quem participou hoje, tá bom, gente? E eu espero vocês, vamos continuar esses estudos no nosso grupo de estudos de Sigmund Freud de psicanálise, tá bom? Eu aguardo vocês. Então me chama agora no direct, porque por ser um grupo de estudos em que todos podem compartilhar, eu não quero um grupo muito grande. Então me chama agora para fazer a sua inscrição no nosso grupo, tá bom? Um beijo, uma boa noite, um bom final de semana. A Maria vai deixar a live gravada aqui no Instituto Esfera Mental. Posta comigo como colaborador para ficar no meu Instagram também a live de hoje, tá bom? Um beijo e uma boa noite para vocês. E até o nosso grupo de estudos. Tchau, tchau.